Salve pessoal, bom dia a todos. Estamos aqui hoje mais uma vez com o professor Marcos para a tentativa de mostrar para vocês que o português, a língua portuguesa é simples assim. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o verbo na sintaxe. Mas antes de começarmos, eu queria deixar uma noção, um conceito para vocês. O que seria sintaxe? Assim como comumente vemos falar também morfologia, sintaxe, teremos então a seguinte noção. São duas análises possíveis pela gramática da língua portuguesa. O que vai diferi-las? O que funciona? Qual é a função de cada um? Em que consiste cada? Na sintaxe, eu teria a oportunidade de fazer o estudo da palavra dentro de um contexto, certo? É nessa análise que eu vou avaliar a palavra não por uma estrutura prévia, por um julgamento ou classificação antecipada, mas pela função que ela exerce dentro do contexto na qual está inserida. É nessa análise que nós vamos ter a oportunidade de ver sujeito, predicado, complementos, certo? E aí por diante. E a análise morfológica, só para a gente poder ter essa noção, é aquela que faz o estudo então da palavra isolada. Então é nessa que a gente vai poder reconhecer cada vocábulo da língua portuguesa dentro de uma classificação, dentro das 10 classificações. Então é nessa análise que eu teria a oportunidade de classificar a palavra como substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral, preposição, conjunção, interjeição, verbo e advérbio. Tá? Só uma noção básica. Sintaxe, contexto. Morfologia, estrutura isolada. Depois vamos falar sobre o segundo ponto para a gente chegar na aula de hoje. Né? Questão de verbos. Como eu posso classificar os verbos entre verbos nocionais e verbos de ligação? Pensemos assim. Quem são os verbos nocionais? São aqueles verbos que são indicadores de ações. Bem simples. Correr, andar, falar, beber, sorrir, chegar, certo? Os verbos nocionais também podem ser encontrados em algumas definições como verbos significativos. Então, se você encontrar verbo nocional, verbo significativo, né, são equivalentes semanticamente. Beleza? Então, já que os verbos nocionais nos trazem a ideia de ação, qual é a função? Como eu vou identificar o verbo de ligação? O verbo de ligação é aquele que vai indicar o quê? Um estado, uma característica, um atributo, chega a dizer uma condição, seja uma condição física, emocional, psicológica do sujeito. O verbo de ligação recebe esse nome porque ele é responsável por fazer esse nexo entre o sujeito e uma característica, um aspecto do sujeito que está contida no predicado. Daí o nome verbo de ligação. Beleza? Vamos prosseguir então? Bom, próximo tópico aqui. Intransitividade e transitividade verbal. Super tranquilo, pessoal. Sempre na oração, quando eu for começar qualquer análise, eu sempre sugiro. Procure logo o verbo e converse, dialogue com o verbo, que você fazendo as perguntas corretas, ele vai te encaminhar então as suas respostas necessárias. Vejamos bem esse primeiro exemplo. Quando eu digo aqui, Lampião morreu, suas façanhas acabaram. Dois períodos aqui. Vamos avaliar então situação por situação. Perdão? Recordem-se como já foi dito em aulas anteriores. Cada verbo corresponde a uma oração. Cada oração tem sua própria estrutura, ou seja, seu próprio sujeito e seu próprio predicado. Mesmo quando o sujeito for um sujeito inexistente, essa mesma contará com essa classificação. Prosseguindo. Quando eu digo Lampião morreu, qual é o verbo? Morreu. Quero achar o sujeito. O que eu pergunto para o verbo? O verbo, quem morreu, verbo? Lampião. Então, sobre quem se fala? Lampião. Logo, Lampião é o sujeito da minha oração. Dentro de uma oração, aquilo que não é o sujeito recebe a classificação de predicado. Logo, o predicado aqui foi composto por apenas uma palavra. Então é possível? É possível. Verbos intransitivos são verbos que sozinhos são capazes de formular o sentido proposto pelo predicado, que é aquilo que se fala, né, sobre o sujeito, aquilo que se acrescenta sobre o sujeito. Beleza? Olha o outro exemplo, na mesma sequência. Suas façanhas acabaram. Qual é o verbo? Acabaram. Quem acabaram, gente? Suas façanhas. Achamos aqui o nosso sujeito. Temos aqui o nosso verbo. Vou abreviar aqui. Quando eu digo que suas façanhas acabaram, há necessidade de se fazer aquelas perguntinhas básicas que sugerem a ideia de complemento? Por exemplo, acabaram o quê? Acabaram para quem? Não. Quando eu digo que suas façanhas acabaram, fica clara e visível a noção de que findou-se aquele exercício praticado por esse sujeito, correto? Então, os verbos que não necessitam de complemento para que possam
estabelecer o sentido do predicado, a gente chama de verbos intransitivos. E vamos abreviar da seguinte maneira: VI, verbo intransitivo. Verbo intransitivo. Poderia ser acrescentado aqui um outro contexto? É sempre que o verbo intransitivo vai compreender sozinho o predicado? Não. Eu poderia ter, por exemplo, Lampião morreu repentinamente. Repentinamente seria o que, gente? Uma circunstância relacionada ao ato da morte, a ação de morrer do sujeito. Não referia-se então ao sujeito, sim ao verbo, mas não é um complemento, por tratar-se de um advérbio. Certo? Os advérbios e locuções adverbiais não são consideradas complementos verbais. São termos que exprimem a circunstância do verbo. Beleza? Vamos voltar a falar sobre isso depois. Olha a segunda situação. Ninguém mencionou a notícia. Ninguém mencionou a notícia. Qual é o verbo? Mencionou. Muito bem. Quem mencionou ou não mencionou? Ninguém. Logo achamos o sujeito da nossa oração. Dentro da oração, o que não é sujeito será o meu predicado. Ótimo. Agora, se eu dissesse apenas ninguém mencionou, se eu não tivesse esse outro termo, não ficaria algo vago, uma lacuna? Ninguém mencionou. O que menciona? Menciona alguma coisa. Qual a pergunta óbvia que vem? Menciona o quê? Certo? Olha a dicasinha. Sempre que, para que você complete o sentido do verbo, você tiver a necessidade de perguntar o quê, você saberá, então, logicamente, que você terá um complemento direto. Quando a pergunta que se fizer ao verbo já vier preposicionada, por exemplo, para quem, para quê, teremos um complemento indireto. Mas então, vamos por partes. Mencionou. Quando eu digo que ninguém mencionou, o sentido não está completo. O que faz desse verbo? Um verbo transitivo. Ou seja, não tem o sentido completo. Ele carece, então, de um complemento para poder constituir uma mensagem significativa. Certo? Mencionou o quê? Mencionou a notícia, certo? Então nós temos aqui um complemento. Esse complemento vai fazer com que a classificação do verbo seja estabelecida entre verbo transitivo direto ou indireto. Há uma concordância entre a classificação do verbo e o complemento que ele rege. Beleza? Vamos lá então. A notícia tem aqui um complemento preposicionado ou não? Esse a é uma preposição ou um artigo? Sempre que tiver dúvida, substitua o a por uma preposição equivalente à palavra para. Se o sentido permanecer sem alteração, teremos uma preposição. Não sendo, teremos um artigo. Eu poderia dizer, ninguém mencionou para a notícia? Não, né? Então, logo, esse aqui é um artigo. Se é um artigo, não é preposicionado, complemento direto, verbo transitivo direto. E o complemento do verbo transitivo direto? O objeto direto. Olha essa situação. Ela gosta de pão pela manhã. Qual o verbo que temos? Gosta. Quem gosta? Ela gosta. Logo já achamos nosso sujeito. Todo o restante, então, nosso predicado. Se eu disser ela gosta, gente, o sentido está completo? O verbo foi capaz de constituir uma mensagem e compreender todo o sentido do predicado sozinho? Ela gosta. Qual a perguntinha que vem? De quê? Porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Gosta de quê? Olha o de, gente. De é uma preposição. O próprio questionamento que você faz, o verbo já vem preposicionado. Logo, seu complemento também virá. Gosta de quê? De pão. De pão. Olha a preposição. Quando o complemento do verbo transitivo, que é aquele verbo que não possui sentido completo, exigir uma preposição, exigir obrigatoriamente uma preposição, teremos então um complemento indireto. Se aqui o objeto é direto, aqui vai ser o objeto indireto. Certo? Garantindo a concordância entre o verbo e o seu complemento, verbo transitivo e indireto. Professor, esse outro termo aqui, pela manhã, como eu disse, não refere-se diretamente ao sujeito. Isso aqui está expressando apenas uma circunstância de quê? De tempo. A quem? A ação de gostar. Certo? Então, logo pela manhã, locução adverbial de tempo. Para fechar essa situação aqui, ó, Nando compôs uma canção para Cássia. Qual verbo? Compôs. Quem compôs? Nando compôs. Então, Nando é o sujeito da nossa oração. Logo, todo o restante é o nosso predicado. Prosseguindo. Quem compõe? Compõe o que, gente? Alguma coisa. Compõe o que? Quando eu faço a perguntinha o que, ela me remete a quem? O objeto direto. Logo,
perceberemos, por não ter um sentido completo, não ser capaz de constituir a informação do predicado sozinho, verbo transitivo. Qual a classificação desse verbo transitivo? Compôs. Compôs o quê? Uma canção. Olha a perguntinha que eu fiz. O quê? Me remete a qual complemento? O objeto direto. Ele compôs alguma coisa para alguém. Para quem? Para Cássia. Logo, teremos o quê? Um objeto indireto. Olha a preposição aqui. Então, o verbo transitivo, que possui tanto o complemento direto quanto o indireto, será coerentemente classificado da mesma forma. Verbo transitivo direto e indireto, o que também é reconhecido como verbo bitransitivo. Beleza? Vamos fazer um resuminho rápido. Verbo intransitivo não necessita de complemento. Transitivo necessita de complemento. Quais as classificações dos verbos transitivos? Transitivo direto, transitivo indireto, bitransitivo, que é quando ele exerce a função de transitivo, e intransitivo simultaneamente. Obrigado, pessoal.